Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar início hoje à nossa segunda aula online. A primeira aula a gente fez a nossa atividade para nota, que vai ser a nota de avaliação do módulo de contabilidade. Amanhã cedo eu vou estar corrigindo, tô gravando esse vídeo hoje na sexta-feira, para terminar de editar e postar para vocês no sábado cedo. Então, amanhã eu vou estar corrigindo as atividades para nota, tá? Finalizando o nosso módulo de contabilidade, a gente vai entrar no nosso módulo de logística, que é um módulo que vai falar sobre transporte, sobre produção, sobre formas de redução de custo de produção, técnicas de compra, técnicas de venda, tudo que é feito com os insumos da empresa, desde o momento que ela entra até que ela chega como produto acabado no cliente, tá? O que a gente vai fazer hoje? Eu propus para vocês duas aulas, a aula 1 e a aula 2, que elas estão juntas, elas estão interligadas, que seria o conceito de como foi o histórico da logística e como foi a evolução do conceito logístico até como a gente conhece hoje, tá? Então vamos lá, eu montei os slides que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, tá? E eu vou utilizando aqui como material de apoio. Então, o que eu queria que vocês soubessem sobre esses dois primeiros capítulos? Primeiro, que a logística, ela é um conceito que vem crescendo muito gradativamente, tá? O crescimento dela tem sido exponencial, principalmente em algumas regiões. A gente vê a região aqui do Sudeste, a região do Norte, do Nordeste, a gente pensa que não, mas são regiões onde a evolução das rodovias, as isenções de impostos, tem movimentado muito a área de produção e a área de circulação de bens. Então, a gente pode falar aí que os últimos 20 anos, as últimas 2 décadas, trouxeram um avanço muito grande na parte de tecnologia de produção e naquilo que a gente pode dizer que seria de circulação de produtos. Tá? Então, justamente pelo fato de estar melhorando muito a condição e mesmo assim ainda ficar muito a desejar, a logística tem muito que expandir, tá? Muito. Se a gente pensar em tudo que pode ser melhorado em tecnologia, em tudo que pode ser agregado ainda, o céu é o limite, tá? Então, é justamente por esse motivo que esse módulo é o módulo mais importante, é o módulo mais atual, é o módulo que a gente vai mais trabalhar conceitos de matéria-prima de produção e de escoamento de produção, tá? Então, vamos lá. Eu fiz algumas questões aqui, alguns questionamentos para a gente conseguir pensar e sair um pouquinho da nossa caixinha, pensando como que a gente pode falar sobre o conceito de logística. Então, a pergunta que eu fiz aqui. Imagina uma empresa que faz uma campanha publicitária milionária, investe muito dinheiro em campanha publicitária, atingindo toda a massa, todo o público dela, faz aquele boom na internet, nas mídias sociais, televisão, anunciando a data de abertura da empresa e a disponibilidade de produto para venda. Só que no momento da abertura da empresa, da loja, os clientes chegam para comprar o produto e o produto não está na prateleira. Imagina só que tiro no pé seria para a empresa investir milhões em propaganda, investir milhões na abertura de uma empresa e o produto não está disponível, tá? Então, vou falar sobre qual foi o erro dessa empresa no processo logístico. Segunda pergunta, como que você se sente, por exemplo, trazendo e encontrando produtos aqui no Brasil, nos mais diversos estados, produtos vindo de outros países? Por exemplo, a facilidade que hoje a gente tem de trazer um produto da China, dos Estados Unidos, comprar aí nos sites da AliExpress, Amazon, que agora já está no Brasil, mas existe o Amazon americano, Walmart, né? A facilidade que você tem hoje de comprar em plataformas online do mundo inteiro com entrega no Brasil. Era possível antigamente? Acho que não. Outra pergunta, por que 1 quilo de tomate é tão caro no supermercado comparado ao preço que ele é vendido lá no fabricante? Se você pegar 1 quilo de tomate lá na roça, lá direto do fabricante, ele custa X. E se você for comprar no mercado, aqui nos grandes centros urbanos, ele custa 3 vezes o valor do quilo. Por que vocês acham que custou mais caro? Próxima pergunta que eu fiz aqui, ó. Por que o transporte de carga aéreo é o tipo de transporte mais caro, sendo que ele é o que mais é utilizado e é o que mais cresce? Hein? E por último, a última pergunta, qual embalagem seria o mais ideal para transportar, por exemplo, iogurte, para transportar uma joia, para transportar um produto de vidro? O que tem a ver essas perguntas entre si? Todas elas resumem conceitos da logística.
tá? Então, eu até coloquei a resposta aqui, ó. Todas as respostas têm a ver com a interface da logística. Primeiro, sobre a loja que abriu e não tinha o produto do cliente, por exemplo. Ela não pensou que talvez o ponto de venda dela fosse muito longe, fosse de difícil acesso, ou que talvez o processo de produção dela demoraria mais do que o tempo de inauguração da loja física. Ela não estimou o tempo de produção correto e, portanto, o produto não ia estar disponível mesmo na data da inauguração. Segundo, facilidade de encontrar hoje os produtos pela internet. Todas as plataformas online hoje têm entrega no Brasil, a maior parte delas. Tem frete, tem o imposto, tem todas as cobranças, mas quando que se imaginava que as lojas do mundo inteiro e os sites do mundo inteiro estariam conectados com o Brasil, por exemplo? As fronteiras comerciais, o como que ia ser diminuído. Que mais? Custo e escolha do melhor tipo de transporte. O que eu falei do quilo do tomate porque tem todo um custo de transporte para chegar até os centros urbanos. E aí qualquer produto que é feito na área rural, ele tem um custo de transporte. Esse custo agregado é a diferença do preço. Então, professora, 3 vezes o valor do produto pode ser custo de frete? Pode. Se escolhido o frete incorreto, ele pode encarecer, ele pode danificar o seu produto, assim como a escolha da embalagem. Você precisa escolher uma embalagem correta para o seu produto quando você fabrica ele, senão você pode colocar ele num tipo de transporte que vai danificar. Ele vai chegar estragado para o seu cliente, ele vai chegar danificado, vai chegar amassado. Tá? Tudo isso é logística. A empresa tem que pensar em tudo, desde o momento da compra da matéria-prima, o como vai ser feita a produção, o qual o tempo de produção, o como eu vou armazenar esse produto na minha empresa, se eu vou colocar ele na embalagem X ou Y, se eu vou fazer lote de produção com 10 ou com 20 unidades, qual vai ser a aceitação do meu mercado, tudo isso é logística, tá? Então, todos esses assuntos abordados falam sobre logística. E a logística, ela tem um papel de coordenação. No próximo slide, eu até coloquei uma foto que está na apostila de vocês. A logística estando no centro de todas as atividades, é ela que coordena a produção, a informática, o marketing, finanças, tá? Então, ela está no centro, realmente coordenando todas as áreas. É ela que manda insumos para informática fazer a liberação do pedido. É a equipe de logística que vai coordenar, por exemplo, o quanto que o PCP tem que produzir, o como que está o controle de qualidade do produto, se o produto saiu com controle de qualidade legal, se precisa melhorar o tempo de produção, se precisa ajustar o tempo de produção, tempo e método de processo de produção, o que precisa melhorar na tecnologia. Marketing. Quais os canais que podem ser adotados para a política de produção? Aliás, desculpa, para a política de promoção. Como é melhor divulgar o produto para chegar para o cliente? É através da TV, do rádio, da internet, de jornal? Pesquisa de opinião. Como que pode ser feita as pesquisas para fazer o cliente entender o melhor da produção? Como que faz para o cliente entender a aceitação daquele produto? Pesquisa de mercado, né? Portfólio de produtos e vendas. Qual o melhor local para o produto estar disposto? Eu faço um catálogo online, eu faço um catálogo na internet, um encarte numa revista, ou então eu libero fotos para uma campanha publicitária. Tá? Tudo isso é marketing. A logística também está no marketing. E na finança, principalmente no controle de estoque, no fluxo de caixa, tá? Aí está envolvido com o departamento de compras, que é quem faz o suprimento de toda a matéria-prima da empresa. Então, se a empresa vai gastar com compras, ela também vai ter que estar envolvida nas finanças. Então, logística também tem a ver no ramo de finanças, tá? Então, a gente viu que logística realmente é uma área que ela está ali englobando todas as outras, tá? E é importante a gente saber que logística não é um conceito recente. Ele é um conceito muito da atualidade, que está muito atual, está muito em assunto para todo mundo falar. Só que também ele é um assunto muito antigo. E como que ele evoluiu, como que ele chegou como ele é hoje, foi através das guerras. Pouca gente sabe, mas as tropas, elas tinham que pensar como que elas iam se deslocar nos locais sem ser atingido pelo inimigo. Elas tinham que pensar como que os suprimentos iam chegar até os acampamentos, remédios, enfermeiros, o como que eles iam fazer a estratégia de ataque para o inimigo, o como que eles tinham que singrar os espaços, como que eles tinham que andar dentro das terras, né? Então, tudo isso foi evolução logística.
a forma de batalha, a forma de fazer com que os insumos chegassem até as tropas, isso dos seus países de origem, para mandar suprimentos para esses soldados na guerra, melhoraram os conceitos logísticos. Tá? Então, a estratégia logística tem tudo a ver com guerra. Foi através das principais guerras que nós tivemos no mundo que os conceitos logísticos foram evoluindo. Tá? Atualmente, esses benefícios da logística passaram a ser uma vantagem competitiva para as empresas. Tá? Então, estudar a logística, conhecer a logística como um todo, a logística integral, que parte lá do fornecedor até a chegada do cliente, é a forma que as empresas encontraram de ter uma vantagem competitiva perante os seus concorrentes. Tá? Então, logística integral é formada pelo fluxo de informação que parte do cliente, vai para o fornecedor através de um pedido de compra, esse fornecedor produz esse pedido de compra e manda para o cliente através de um fluxo físico. Tá? Então, a gente vai falar aí sobre a logística do processo de compra, logística do processo de produzir e logística do processo de vender. As nossas aulas da semana que vem, que a gente vai falar sobre meios de transporte e esses 3 tipos de logística, tá? Finalizando introdução, a gente vai poder falar, aliás, finalizando a introdução não, começando já a evolução logística, que seria do capítulo 2, a gente vai falar que com essa evolução que aconteceu no decorrer das épocas, a logística, ela tiveram fases específicas e a gente vai poder falar um pouquinho sobre cada fase, tá? Na fase 0, que é essa fase lá do período de guerra, era somente gestão de materiais, o que precisa ser comprado e administração de estoque. Tá? Então, logística era uma compra de material e gestão de estoque. No segundo momento, que é a primeira fase lá da logística, a gestão de material estava aliada também à distribuição. Então, se antes era só a gestão de comprar e estocar, agora eu tenho que comprar, estocar e tenho que verificar qual a melhor forma de distribuir esses produtos para o meu cliente. A segunda fase, ela já tem a ver com a logística integral, que visa uma visão mais sistêmica da empresa, onde eu vou ter a logística no centro, coordenando todas as demais áreas, tá? Conforme aquele desenho que a gente viu lá do slide anterior, tá? Então, a logística no centro de todas as demais áreas. E a última fase, que é a fase mais recente, é a fase do supply chain. Tá? Ouve-se muito falar em supply chain management, que é a pessoa que cuida do supply chain da empresa. O que significa isso? É a visão sistêmica, onde diz que a logística está no centro, no processo de coordenação, mas ela mostra que não adianta só a logística estar no centro, ela envolve também uma linha direta com o seu fornecedor, a forma como você se relaciona com o seu fornecedor e a forma como você se relaciona e se posiciona com o seu cliente. Então, o supply chain, ele não adianta só coordenar o interno, ele tem que coordenar uma das extremidades, que seriam os fornecedores, e a outra extremidade, que seriam os clientes, tá? Próximo slide, que seria da evolução logística. Conceito de logística. Então, agora a gente pode já ter um conceito mais formal, já que a gente já falou como que era, quais foram as fases, o que trouxe a logística até agora. Vamos falar um pouquinho do conceito de logística, abordando tudo que a gente falou até agora. Então, o conceito de logística para a administração logística, ela administra globalmente as operações da empresa, integrando as atividades de marketing, vendas, compras, produção, estoque, visando um bom atendimento ao cliente. Então, o foco sempre tudo isso para melhoria de preço, melhoria de qualidade, melhoria de atendimento, com foco no cliente, tá? Um sistema eficiente de logística tem como meta reduzir o ciclo operacional dos produtos produzidos. Então, o que significa isso? Eu negociar bem com o meu fornecedor, prazo de entrega, condição de pagamento, porque aí equilibra as minhas finanças. Automaticamente eu posso promover lá para o meu cliente um prazo de entrega menor e automaticamente também um preço de venda menor para o meu cliente. Tá vendo como só a negociação com o fornecedor já melhorou a cadeia produtiva toda? Se o meu fornecedor demora para produzir, eu também demoro mais para entregar. Se o meu fornecedor cobra mais caro da matéria-prima, eu tenho que repassar o custo para o meu cliente. Tudo isso é feito pelo departamento de compras, tá? Então, a logística, ela cria uma vantagem competitiva, porque toda vez que você produz mais, você consegue negociar melhor a matéria-prima, automaticamente o custo de produção do seu item diminui, o que automaticamente seu preço de venda também diminui, tá?
tá? Por isso que as empresas tendem a comprar lotes tão grandes de matéria-prima, tá? Quando vai produzir, por exemplo, um lote muito grande, eu não compro uma pequena quantidade, eu já negocio uma grande quantidade, mesmo que eu mantenha um pouco em estoque, para que o preço de produção do meu produto diminua e o preço de venda também venha a cair, sendo uma vantagem perante o meu concorrente, tá? E é isso que a gente precisava saber hoje sobre a logística. A gente finalizou. Eu quero que vocês façam para nota para mim uma atividade de pesquisa, tá? Falando um pouquinho sobre 2 métodos de gestão de estoque, de como administrar o fluxo de materiais, a entrada e saída de materiais na empresa, que é o Kanban e o Just in Time, tá? São 2 métodos criados em países diferentes, em épocas diferentes, mas todos os 2 ainda são utilizados muito em grandes empresas. Quero que vocês falem um pouquinho para mim sobre esses 2 métodos, façam aí no mínimo 20 linhas, tá? A gente tem bastante conceito, então pesquisem em vários sites diferentes. Verifiquem o melhor que vocês podem conseguir em material para mim e redigam o texto de no mínimo 20 linhas a caneta, legível, tá? E me mandem no próximo sábado dentro do horário de aula de vocês, tá? Então, por favor, não mandem, aliás, no sábado não, na sexta, não mandem não mandem anteriormente, tá? Essa aula encerra no dia 10 com a postagem da atividade de vocês das 8 da manhã às 5 da tarde, tá? Não vou receber antes como a gente fez porque ficou muito conturbado o fluxo de recebimento. É melhor todo mundo mandar concentrado num único dia, fica mais fácil para eu corrigir. Então essa atividade é para ser postada para mim no dia 10, das 8 às 17, tá ok? E a gente fica assim até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.